Hoje nós vamos conhecer o sítio Olhos d'Água, uma produção de café que deu origem ao Café Dona Santina. Foram muitos anos e muitos sonhos de Dona Santina e família para originar o que seria uma das maiores referências do café na Alta Paulista. Uma torrefação que trouxesse a receita de família da Dona Santina para os nossos lares. Dona Santina, me conta uma coisa. Como que a senhora começou com a torrefação? O marido da senhora já plantava o café? Não, nada disso. Não? Não. Meu marido, ele era bancário e ele era funcionário do Banespa. Ele começou cedo, como moleque ainda, trabalhando em banco como contínuo. Ele era daqui de Padre Nóbrega. E aí, como contínuo, não tem problema, eu me distanciar um pouco. E ele, como contínuo, então, ele foi fazendo carreira no banco, até chegar à auditoria. E ele estava como auditor em São Paulo. E a gente sempre, morando em cidades pequenas por aí, gerente de banco sempre é convidado para ir passear na roça, né? Ah, é verdade. E a gente, então, via aqueles acontecimentos, assim, na área da lavoura, e a gente já tinha essa vontade de quando pudesse, quando ele se aposentasse, da gente comprar um sítio também. E esse sonho só foi crescendo. Mas aí chegou uma época da minha vida, exatamente na hora dele se aposentar, eu tive um problema de saúde muito sério. E aí ele foi obrigado até a antecipar a aposentadoria dele em 2 anos, para poder cuidar de mim, porque eu fiquei assim, com o pé em cada canoa, como se costuma dizer, né? E nesse período, então, eu fiquei muito convalescida, muito caída, muito doente. Esse sonho ficou adormecido. Mas, passando essa fase, nos 3 primeiros 4, 5 anos, eu já comecei a voltar à vida e cobrar dele essa vontade. E ele dizia: mulher, mas você quase morreu, acha que nós vamos passar por isso tudo aí, mexer com terra? Vamos deixar isso daí para lá, vamos viver a vida que a gente tem, muito bem. Ah, não, mas eu não sou para isso. Eu esperei o tempo todo para poder fazer alguma coisa daquilo que eu queria. E o tempo passou, com muita briga, nós compramos esse pedaço de terra, ou ele comprava aqui, ou ele comprava no cemitério, mas eu queria aqui. E aí, com o passar do tempo, aqui não tinha nada, era um fundo de lavoura, onde não tinha nada plantado, nada, terreno não cuidado, era tudo uma danação. Mas eu falei para ele que não tinha problema, que eu teria condição de recuperar isso tudo. Não que eu tivesse conhecimento de terra, mas que eu iria procurar sempre gente com conhecimento para poder me ajudar a recuperar isso tudo. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Eu tinha 52 anos. Nossa. 52 anos. Hoje eu tenho 75. Aliás, a bem da verdade, eu tinha 50 anos quando nós compramos isso tudo aqui, esse pedacinho de terra, e aí começamos a fazer a diferença. Porque hoje eu tenho 75, que é exatamente o tempo que eu tenho cuidando desse café. Então, aí fizemos tudo o que fizemos, e aí ele dizia assim: mas a gente não vai ter café suficiente. No começo ele dizia assim: mas o que nós vamos fazer com esse café que a gente plantar? Eu falei: eu vou torrar e vou vender. Então a senhora já pensava lá na frente? Já. Tá bom, pode deixar. Tchau. Qualquer coisa você fala com a Renata. E aí então ele falou: vai vendo direitinho aí as suas coisas, porque a gente não tem muito o que fazer. Nós temos que ter mais cuidado com nós mesmos, conosco mesmo. Bom, aí o tempo foi passando e eu dizia para ele: Maia, o que eu quero é poder fazer um café igual a minha mãe me ensinava a torrar na minha infância. E era isso mesmo que eu queria, fazer um trabalho bem feito, para dar às pessoas o gosto de tomarem um bom café. Porque eu me lembro que até os 12, 13 anos de idade,
O café aqui em Marília era gostoso. Ah, é? Era Depois o mudou tudo. América que fazia e tinha o Café Profeta, que depois foi comprado pelo América também, encampado tudo. Mas até essa época o café era uma delícia, Uhum. né? Tinha um pessoal que entregava café numa empresinha que a gente conhecia e a gente tomava o café lá, era muito gostoso. Depois começou tudo a crescer muito, aí começou a mudar bastante o padrão. Será que é industrialização? Ou a especulação financeira, né? Uhum. Então, e aí com o passar do tempo, eu deixei de tomar café. Deixei completamente. Aí quando nós mudamos para Campinas, Campinas era um lugar que tinha muita marca diferente de café. Então dava para gente procurar alguma que era, assim, condição de tomar alguma coisa. Porque minha mãe, ela não conseguia ficar sem o café, Aham. né. Até teve uma época que ela fazia chá, porque ela falava que o gosto do café não era bom mesmo. Bom, aí viemos embora para Marília e descobrimos que na feira tinha um café bom. Ah, E aí então começamos a comprar café de feira. Falei: "Ah, mas eu ainda quero ter o meu café". E acabamos que conseguimos fazer do jeito que a gente queria. E meu marido muito cuidadoso, muito dedicado com tudo que ele fazia, ele cuidava tão bem desses pés de café, que na Copemar tinha um concurso anual e todo ano o seu Maier ganhava o primeiro prêmio no café dele. ah, que legal. Isso me que deu, assim, muito mais incentivo, sabe. Tinha um rapaz que era o provador, e ele falava: "Não, dona Santina, a senhora pode fazer o seu café, que vai dar certo, vai dar certo". Aí, com o passar do tempo, começamos a torra do nosso café, e esse rapaz me dando a orientação, fazendo o que era preciso. Então, num primeiro momento, nós montamos uma salinha ali naquele barracão, com uma máquina que eu comprei do vizinho, porque inicialmente eu torrava num torrador de bola. Uhum. Aí depois ele tinha um torrador maior, já acabei comprando dele esse torrador e passei a torrar o café já de forma mais, assim, não tão profissional, mas também nem tão artesanal. Aham. E aí tinha dia que o café queimava, tinha dia que o café não dava o ponto, mas os clientes assim mesmo confiavam, porque sabiam que eu ia. Olha, eu tenho um rapaz que é meio parente, que é nosso consumidor desde a primeira torra que eu fiz. Nossa. Ele sempre comprou o nosso café. Então, eu falei: "Eu vou fazendo, vou testando até ter condição de comprar uma boa máquina". Quando foi um dia, apareceu um rapaz de uma universidade aqui em Marília, e ele falou: "Então, eu ouvi falar que a senhora torra um café muito gostoso. Uhum. A senhora teria condição de torrar café para gente?" Falei: "Lógico que tenho". "Quanto que eu tenho que torrar?" "Um saco". Falei: "Ah, sim, não tem problema, eu torro um saco". "Um saco por semana?" Falei: "Ai, meu Deus, um saco por semana? Olha, quanto tempo você me dá de prazo para eu me organizar e começar a entregar o café? Porque eu preciso de uma máquina melhor, uma máquina com contador de tempo, com Uhum. tudo, para eu fazer um trabalho profissional". "Não, não, eu dou uns 2 meses para a senhora". "Então tá bom". Já ligamos para um senhor que era o fabricante dessas máquinas e falei: "Fulano, eu tenho 50 dias para ter uma máquina montada aqui dentro da minha empresa". "Ô, dona Santina, pode deixar que a gente vai cumprir o prazo da senhora". 45 dias depois, eles já estavam montando o meu torrador, que é o mesmo até Que hoje. legal. Por mais que eu tenha aumentado a quantidade de torra, nós aumentamos a quantidade de dias de trabalho, Sim. nós temos um gasto muito maior do que muitas grandes torrefações em manter o torrador ligado mais tempo, para torrar menos café, Uhum. sem contar os 20 minutos que ele leva de manhã para esquentar e mais os 20 minutos que ele leva no final do dia para esfriar. Sim. Mas a gente faz um trabalho bem feito, a gente Uhum. não tem essa preocupação de visar só o dinheiro. Sim. Não, o dinheiro aqui é para manter os meus funcionários, eu tenho 10 funcionários. Eu não tiro um tostão Uhum. de dentro dessa torrefação para mim, Sim. mas é para manter os meus funcionários, inclusive o meu filho Vitor, Uhum. que é o meu
cabeça. Uhum. Ele é que cuida de tudo de forma geral. Que legal. Só que não faz nada sem consultar a mãe. Aí eu tenho um outro gerente dentro da torrefação, que também é muito bom, que também não toma nenhuma providência sem falar comigo. Aí tenho essa moça que já trabalha com o Felipe no escritório, na emissão de todos os documentos, porque aqui sempre foi tudo regularizado. Sim. Nunca trabalhei, como fala, sonegando Informal. um centavo. Tanto isso é verdade, que depois, com o passar do tempo, já atendendo esse pessoal há um bom tempo, e saía caro o café para eles, eles acabaram deixando de pegar. Nessa época eu falei, Vitor, agora acabou a torrefação. Ele falou, não, mãe, não acabou não, nós estamos vendendo o restaurante, eu vou pegar minha parte em dinheiro, vou comprar tudo em máquina e nós vamos continuar trabalhando com o café de máquina expresso. Não vamos interromper, vamos continuar. E aí então foi o trabalho por esse caminho, que é o que está até hoje. E aí, essa andança toda para cá e para lá, para cá e para lá, começou então esses movimentos aí na cidade, da ADIPA, que depois a Renata fala para você o que é a ADIPA, de outros movimentos aí, de associação disso, associação daquilo, porque aí todo mundo quis começar a fazer alguma coisa ligada à área do café, à área da alimentação. Que já era também uma tradição da nossa região, né? Sim, sim, eu já chego na palavra-chave, já, já. Aí, então, nós fomos cuidando dessa parte aí e esse pessoal começou a acompanhar. Então, lá em São Paulo, ouviram falar dos trabalhos que tinha aqui na região, né, porque era Garça e Marília. Então, veio uma moça lá de São Paulo buscando empresas estabelecidas categoricamente para fazerem parte do trabalho do café em São Paulo, teriam que ir até São Paulo. Aí essa moça não conseguiu arrumar essas pessoas. E alguém, de alguma forma, falou para ela que tinha gente aqui em Marília. E aí ela veio até aqui, chegou aqui num dia de manhã, que a Renata também estava me levando ao médico. Ela chegou, interrompeu a nossa saída, a Renata acabou ficando com ela, e então ela descobriu aqui toda uma documentação completa da abertura da empresa, de todas as licenças de CETESB, de meio ambiente, de tudo, de responsabilidade, como a área de produção rural, com tudo que tinha, e ainda naquele tempo nem tinha esses condomínios aqui do lado, né? Mas aí fomos tendo tudo arrumadinho, tudo organizado, bom, então começamos a ir para São Paulo. A partir do momento que nós começamos a ir para São Paulo, as portas lá se abriram. E hoje a gente vai em todas as feiras nós somos conhecidos, porque o próprio pessoal de São Paulo, que faz até as feiras particulares, já sabem do café daqui de casa e chamam a gente também. Inclusive ali no Mercadão, eu não me lembro o nome agora, mas é um mercado muito bom, que toda vez que tem evento lá, eles nos convidam. Que legal. Então é assim uma coisa muito boa, durante todo esse tempo, fazendo o café crescer e, com isso, elevando também o nome da cidade. Sim. Que esses dias nós estivemos lá em São Paulo e aqui da nossa região tínhamos nós, daqui de Marília, um rapaz de Jafa e uma moça de Vera Cruz, que eles são ligados à cafeicultura de Garça, segundo eles, né? Aqui não, aqui nós somos independentes, porque nós temos o nosso recolhimento todo aqui na Prefeitura de Marília. E aí, então, até conversei com um amigo nosso que trabalha na área dessa publicidade, falei para ela, escuta, ô fulano, nós não poderíamos dizer que somos a única propriedade urbana de Marília?
ou poderíamos até dizer que somos a maior propriedade urbana de Marília, Sim. porque temos aqui 8.000 pés de café. E dentro da cidade. E dentro da cidade, porque agora já é cidade para todo lado. É verdade. Né? Ele falou, isso é para se pensar, é bom pesquisar. Então, por isso que eu estou te falando que isso eu queria falar para você agora. Porque se você tiver vontade de divulgar isso, eu desconheço outra propriedade de café como a nossa aqui. É verdade. Porque pode ter, mas já na área rural, não na área urbana. Exatamente. Eu não sei se isso poderá me trazer algum prejuízo no futuro, em o prefeito ficar dizendo que então eu tenho que pagar IPTU e não mais. É verdade. Então aí não recolho mais. Então vamos falar baixo, né? Então não vamos mais recolher como produtor rural, né? Então vamos deixar essa categoria. E aí eu acho que a prefeitura também perde muito com isso. Então por isso que eu acho que é importante a gente tentar manter essa classificação de maior propriedade urbana de café em Marília. Em outros lugares não sei o que seria, mas aqui eu acho que somos nós. É verdade. Acho. Pode ser que apareça alguém que nos conteste ainda. Mas né? eu acho que talvez... Então. É que vocês acabaram sendo... A cidade chegou, né? A Tava cidade aqui, a chegou cidade à nossa foi e volta. rodeou tudo. Então. Porque acho que você se lembra que uma vez que você veio aqui, isso era tudo rural. Era tudo rural. Eu até errei a entrada hoje, porque eu falei, não, eu lembro que era logo, eu passava a ponte e já entrava. Então dava impressão, porque você cortava pelo meio do caminho. Agora você tem que seguir as ruas. É verdade. Para vir até aqui, né? É isso mesmo. Então é isso. Então, a Renata, eu acho muito legal isso, de ter toda a família trabalhando junto. Eu acho que isso mostra o quanto as famílias se dedicam, o quanto isso nem sempre é fácil, né? A Renata trabalha fora também, né, Renata? Você tem trabalho, eu dou aula na faculdade. Não sei se eu posso falar o nome. Mas aqui na FATEC de Marília, eu dou aula no curso de Tecnologia em Alimentos. Ah, legal. E, na verdade, lá minha disciplina é Tecnologia de Leite, porque eu sou veterinária. Ah, bacana. E essa é a minha formação, dentro do leite. Mas aí entrou o café, né? Depois que meu pai morreu. Veio para ajudar. A gente teve que se ajudar, não deixar a peteca cair. E o meu negócio foi estudar, porque eu não sabia nada. Até então eu tive uma queijaria aqui, mas... Eu lembro Você disso. Tinha mesmo. Eu vim aqui, a gente faz 8 anos. Isso mesmo. Eu existia lembro ainda. Eu lembro dessa história. Existia a queijaria. E aí, porque eu não era legalizada, apesar de ser doutora em veterinária e saúde pública, eu não era legalizada. Aí eu fechei. Me fecharam. É que era bem artesanal, não é? Exato, era assim. Eu ganhei 3 prêmios lá em São Paulo. Eu lembro disso. Mas foi uma história boa. Era para a faculdade, era para os alunos. E eu vivi e aprendi. Quando tudo desaconteceu, eu fui pro café. Aí eu falei, que chato. E eu acho, sabe? Eu vou atazanar a vida de todo mundo lá no café agora. Imagina. Eu acho que o café, ele tem essa coisa muito especial da família, porque primeiro que é como a gente celebra tudo, né? Principalmente no nosso interior, que a gente tem essa cultura. Passa daquela, vem tomar um cafezinho comigo. Sim. Vamos celebrar um grande negócio fechado, com café. Então é uma bebida muito, vamos dizer assim, que tá na mesa de todas as formas. Desde dos escritórios às casas, né? Independente de como se faz, da onde veio. Exato. Isso, mas naquela época... Eu tinha mais medo do que qualquer coisa. E tomava café. A gente aprendeu a tomar café sem açúcar, né? Então eu também. Café. Mas era assim, meu domínio na cafeicultura era esse. Então, por isso que eu corri atrás dos cursos do Senar. Eu fui atrás das minhas amigas, professoras, estudiosas. Fui conhecer outras pessoas, porque eu pensei assim, meu pai deixou o exemplo do estudo. Que ele também começou, né, mãe, plantar café. Sem conhecer nada. Estudava, perguntava para os professores. Então, esse exemplo, eu falei, vou seguir.
E é muito legal isso, porque eu tô numa fase da minha vida que, quando eu vim aqui, eu não era nem churrasqueira, né, dona Santina? Não. Não. Eu sou geminiana, a cada 2 eu anos também sou. eu preciso de um desafio novo, não é isso? Gostam de desafios, né? E quando a coisa não muda, mudam pra gente. A gente dá Agora, um eu, jeito. como boa capricorniana, estou no café já há 25 anos, porque não mudo. Não muda. Não. E eu tô nessa fase aí, assim, buscando novos desafios. Eu sou apaixonada pela pecuária, eu tô fazendo mestrado em produção animal. E assim, gente, Ai, que beleza. produção animal. Eu acho que qualquer alimento, qualquer processo de produção, ele tem muito mais do que só o amor. Tem muito estudo, tem muito investimento, seja investimento muita de ciência tempo, tem mesmo, muita né? ciência. Que é aplicar esse negócio que a gente estuda, né? E tudo que tem de variedade que influencia do ambiente, nosso clima. Como vocês plantam café no nosso interior, que hoje é um lugar quente demais. Pois é, menina, você vê. Então, mas isso aí é o resultado que eu aprendi de uma seleção que vem de lá de trás, de uns 40, 50 anos atrás. Vamos falar disso. Um trabalho de seleção para trazer o café do ambiente que era dele para o ambiente que precisava dele, sabe? Então, veio lá das alturas para o cerrado. Sim. Mudou, né? De tudo, de paisagem. E aí, então, é interessante que, assim, as variedades todas que a gente encontra por aqui, elas são consequência dessa seleção. Sim. Engraçado, né? Porque pensar que enquanto os pés são selecionados, também os cafeicultores são passados por gerações e gerações. É verdade. Também vão se reciclando, né? E a gente que nem era cafeicultor só veio pela história, pelo cheiro e o sonho que a minha mãe sempre guardou. Basta estudar, porque se for só de prática, quem você vai copiar? Exatamente. Os antigos estão tão antigos que eles não... E até para copiar, eu acho que quando você tem uma base do trabalho de outras pessoas, ou quando você aprende com a experiência de outras pessoas, acho que isso é muito rico. Eu participo de muito grupo de mulheres no agro, por isso que eu quis até fazer esse projeto, para compartilhar a história de pessoas como vocês, que fazem a diferença, que constroem com muito amor e impactam diretamente a nossa economia. Vocês acabaram de voltar de um evento onde o estado de São Paulo bota ali o seu devido respeito e valor ao café. Então, especialmente de vocês, né, que vai entrar para a rota de turismo. A gente tem a rota do turismo. Isso foi outra coisa também que caiu assim. Vai ter um curso do Senar de turismo. Vamos? Né? Aí aparece a professora aqui em casa, um monte de gente, aí todo mundo fez o curso aqui. O primeiro curso foi aqui com a Grazi. Nós fizemos lá em Júlio Mesquita. Júlio Mesquita, Aí a gente teve o primeiro que foi a festa na roça, que foi a prova que a professora... sim, foi a primeira festa na roça. Que legal! Então, sabe... Aquela coisa, mas turismo rural, a gente nem era cidade. Não, a gente já era cidade, né, mãe? A gente já era cidade. Olha o cheirinho do café moendo, ó. Olha o cheirinho doce, menino, você tá vendo? Do café moendo lá. Maravilhoso. O cheiro que fica doce. Dona Santina, eu vou contar uma coisa pra senhora. Meu pai nunca pôs café na boca. Ele não gosta, mas ele ama o cheiro. Aí eu gosto de tomar café mais frio, porque eu gosto de sentir o sabor. Não gosto de pôr um negócio na boca queimando, eu também gosto dele mais frio. E ele fala, olha, eu não sei o gosto que tem, mas se tiver o gosto que tem do cheiro, é maravilhoso. Para você ver. Né? Eu acho que é uma das coisas mais cheirosas e que mais traz memória afetiva, acho que é o então, café, aqui né? você está sentindo o cheiro do meladinho do grão de café lá. Eles estão moendo o café lá. Tá vendo? Então já fica esse cheiro doce no ar. Dona Santina, me conta uma coisa. O que torna um café especial? Porque nós temos lá na gôndola do mercado o café de guerra, né? Com areia, mentira. O café de guerra, com aditivos, com temperos. Olha, vocês aqui são testemunhas oculares da história. Vocês estão sentindo o cheiro do café adocicado. O nosso café está aí.
Você vai ali, vocês vão andar ali, vocês vão ver. Não tem nada de especial, nada. O café é bem cuidado, é bem limpo, é bem organizado. Quando chega agora, a partir do dia 15 de maio, começa a colheita do café. Eles estendem os panos no meio das ruas de café, e aí eles vão derriçando o café, ou na mão, ou com a varetinha, ou com umas maquininhas que ela tem assim, tipo de umas mãozinhas, que elas entram no meio do café e vão derrubando. Então, esse café cai todo ali no pano, ele não tem contato com a terra. Depois ele vai ali para um despolpador, uma máquina que despolpa café, que até usaram uma foto do nosso despolpador lá em São Paulo também, né? Era só aquilo que tinha, assim, relacionado a café, acho que era só essas fotos nossas, né, Renata? A do Divino e a outra, né? Da Cachoeira do Moço. Da Cachoeira, e os outros também eram de lavouras, mas não de trabalho final. E aí, então... de trabalho final. De trabalho final. E aí, então, esse café ele é todo despolpado ali e já cai numa peneira que eles vão pegando e despejando em outras peneiras para mostrar que o café não vai no chão, de jeito nenhum. Então, esse café ele é seco durante um período e vai provando ele todo dia, provando, para poder ter o percentual de água no café. Então, quando ele já está com uma umidade de 12%, que ele não pode estar totalmente seco, porque totalmente seco, quando ele cai no torrador, ele queima. Então, ele tem que ir eliminando essa água aos poucos e pegando a cor. E aí, então, depois ele dá esse cheiro aí. Não precisa, a Renata fala muito sobre isso, não precisa ter nada especial, ter nada superior, não, o que tem que ter é esse cuidado. Bem produzido, então, bem cuidado, né? Entendeu? E mudou muito. Então, por isso que quando você vê essas coisas todas no mercado, eles criam essa denominação para chamar mais atenção para esse ou para aquele produto. Mas, a bem da verdade, não tem muita diferença. Não, e assim, a gente tem que tomar cuidado nessa hora. Então explica, filha, por favor. Essa classificação toda, depois de ter que estudar, eu aprendi, né? É uma questão de diferenciação, sim, de qualidade de bebida. Qualidades, né? Porque aí você tem cheiro, tem o corpo que a gente fala, tem o sabor, tem tudo aquilo que a gente usa de nome mais fácil ou mais difícil. Por quê? Porque desde o começo, vamos pensar assim, né, do café, consumo comercial de café, você teve o bom, o ruim, o jeito que dava, o que eu podia, né? E aquilo foi sendo apresentado para as pessoas e aos poucos, claro que aquele falou, nossa, mas esse café aqui tá tão diferente. Nossa, de onde veio? Tá? Não, mas esse aqui, fala onde você comprou que eu não vou querer. Então, nessa hora, bem assim, né, a seleção começou a aparecer. E aos poucos, então, observou-se que tinha a ver com só torrar café com casca, torrar café com galho, sabe? Torrar café fermentado, torrar café dormido ou recém. Então, toda essa ciência, né, foi sendo construída de forma que, a partir do momento que ficou claro que as pessoas, existiam os cuidadosos e existiam os relaxados, e existiam os de boa índole e os de má índole, então já começou a se diferenciar qualidade, posicionamento de café. Aí, claro que com o avanço, isso foi sendo afinadíssimo, e hoje, então, você tem uma representação categorizada lá pela BIC, que é o café que eles chamam o café de negócio, o café mais simples, que aceita uma grande porcentagem de defeitos, que é o que a gente chama de tradicional e extra forte. O que diferencia um tradicional e um extra forte é o ponto de torra. Então, um ponto de torra bem alto, até altíssimo demais,
que a pessoa passou a usar da memória afetiva do café bem forte, que é o brasileiro, que é o que estava lá atrás também, a pessoa torrava o ponto dela, né? E quanto mais você carameliza ou queima esse caramelizado, mais padrão fica, mas tudo igual Sim. Então, aí você vai pôr um extra forte com uma torra alta e o tradicional, que é uma torra média. Então, você vai sentir muito mais problema de sabor no tradicional do que no extra forte. Que o fogo queima tudo, né? Exato, a torra anula tudo. É igual carvão Então, fazer, inclusive o sabor, carne, né? carne. Inclusive o sabor do café também, né? A gente tem o aparelhinho, né? Que então o André coleta as amostras no terreirão e ele traz, tem um despolpadorzinho que ele despolpa ali e ele já coloca aqueles grãozinhos numa pecinha dentro de uma máquina. A máquina faz uma leitura Da umidade que tem o café. Esse aí é só um ponto de cortar, de falar assim, olha, a partir de agora já tá bom para tirar guardar do terreiro e pode guardar. Certo. Né? Tem que agora, manter essa umidade de 12%. Isso que eu estava comentando é um pouco antes, porque aí vem, o café é desde o ano passado. Tá. Logo depois que terminou a colheita, você já começou a outra produção. Então, esse ponto de umidade, onde está armazenado, onde não está, também interfere. Mas eu estava falando de uma forma bem mais lá na ponta, que então o tradicional, esses primeiros, né, tradicional e extra forte, eles representam esse mais não cuidado do que mais cuidado. Deu para entender? Sim, é mais o descuido do que o cuidado. É a diferença do especial. Aí você pula para o próximo da lista dessa classificação, é o café superior. Porque, então, os defeitos, você já tem que uma regra mais apertada. Você tem ausência de defeitos graves e você tem a aceitação da característica de adstringência. Mas a bebida já está limpa, entendeu? Então, você conduz, né? É um caminho também dentro do que é superior e você caminha do superior daqui para o superior chegando em um gourmet. Entendi. Passou a nota com todas as questões de bebida que são avaliadas, você é um café, então, livre totalmente dos defeitos e com a introdução de bebidas, mas ainda numa torra que é média. Tá. E aí, a partir disso, o que apresenta, então, além de toda a parte de qualidade de bebida, você vai ter, então, a introdução de aromas. Você tem o especial, onde se dá preferência para as torras claras, para que você, então, traga elementos bem mais originais da fruta do que do processo de torra. É quase um suco. Isso, um chá. E eu acho muito legal, porque quando você chega nesse nível de café, você sente o açúcar da fruta. Tipo, eu tomo sem açúcar. E eu sinto o quanto fica doce quando você toma um café de uma torra mais leve. Você sente o sabor realmente do café, você sente esse cuidado, né? Esse diferencial. Percebeu? Então, você tem o trabalho do processo de torra. Tá? Ou você vai esconder defeito, ou você vai queimar tudo, ou você vai trazer na torra média elementos mais distantes do que é o fruto, porém, elementos também aromáticos altamente positivos. Os mais conhecidos são canela, chocolate, não é? Mas isso aí, esses elementos, eles são colocados na mistura ou eles são identificados? Não. Mas vamos falar do seu entendimento. Quando você pega um bife, vamos chamar de bife? Mas é um bife. Aquela que entende só de, né? Vamos lá, vamos ao bife. Você vai escolher essa matéria-prima que vai se transformar no seu produto final pela composição dos tecidos. Como é que existe? Qual é a mistura? Eu esqueci a distribuição, marmoreio da gordura, não é? A questão
das Da características fibra. do próprio sabor que vai gerar a partir dos açúcares, aminoácidos, sais, tudo que compõe. Vamos pensar o músculo que vira carne daquela espécie, não é? Já começa por aí. A carne de diferentes espécies começa com elementos próprios que lá no final você vai diferenciar por um sabor também, né? Sim. Então ali, aí você vai definir qual é a espessura, né? Dessa carne que você vai para adequar ao método de preparação, certo? Aí você vai pôr e contar, não sei, vou deixar virar tantos minutos depois de atingir aquele ponto, não é? Uns vão pelo olho, outros pelo cronômetro, outro vai jogando a água, é bem isso. Então, fazer um café se transformar em bebida é ter em mente isso. E essa mente, não sei se está muito teórico, mas só para perceber que dá muito trabalho fazer um café, certo? Quando você vem e coloca o nome da sua mãe nele, você tem que aí estudar dobra isso. o respeito, porque pelo amor de Deus é Dona Santina. Então, Sim, Se a gente Sabe que eu queria café interromper só um vindo de vários pouquinho? lugares, a gente perde o controle Entendi. na hora da torra. É verdade, aí você não acerta tão bem. Então a gente até compra um café de fora, Envolve mas o a pessoa terroir que É pessoa outro que é outro tem ponto. que prepara o café pra gente, ele já sabe como é o nosso café. É lindo. A gente, com essa tarefa do turismo, Aí aí ele está funcionando mais ou menos, mas está provocando a gente a ter esse olhar, assim, essa coisa do... Você Os sabe companheiros. que eu fico preocupada quando eu vejo minha mãe, muitas coisas. Nossa, a gente vai vendo a idade passando pelo detalhe das coisas que deixam de existir, sabe? Na história, na mesma história. E isso vai fazendo a gente ficar pensativo, sabe? Ixi, Maria. Eu imagino. Né? Eu imagino não, eu também passo por isso. Passa, né? Ai, Acho tá que vendo? todo mundo, né? Que tem a oportunidade, que eu acho que o privilégio de estar ao lado dos pais próximos, né? Tipo, eu também, é opção minha, eu moro com os meus pais até Isso, não é? hoje, eu quero viver Não é perto perfeito, deles, tudo que eu puder, sabe? Então tem isso também. Então você sabe o que eu sinto, porque é bem isso, aí foi a escolha. Não havia outra pretensão na vida que não fosse acompanhar meus pais e aproveitar, sabe? E Olha realmente é maravilhoso. Ai, tá olha, lindo. eu plantei isso aqui, tem no máximo 1 ano, olha como que elas pega, né? responderam. Olha, que linda branca. Né? Ai, que demais. Então... Olha lá, se enrosca e ele mesmo laje. Então você tá vendo, olha, aqui Ai, que lindo. você pode perceber que tem cafés de 2 variedades diferentes. Cada um deles se comporta de um jeito. Esse aqui parece que vai morrer. Tem café seco no pé já, mas essa variedade ela se mostra bem mais, sabe, aquela trágica do que o catuai, sabe? Tá. É engraçado como é o mesmo lugar, o mesmo ambiente. E você vê, né, que um é mais detonado. É igual o cabelo. Você acorda com o cabelo desse jeito, você acorda arrumadinho, né? Que legal. Dá um zoom ali Então, aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, vai ser legal você perceber isso que você está mostrando. A gente não encontra só no mesmo galho o detalhe das idades diferentes, vamos chamar assim, dos grãos de café. Olha que coisa linda. Né? Mas você vê a diferença, né, nessa volta mais... Ih, pera só um pouco que o xerife ele não vai dar sossego. Sabe por quê? Porque ele está acostumado a toda vez que a gente vem, tacar pedrinha. Ele não vai dar sossego de latir. Você quer que eu guarde ele? Não, acho que dá pra gente fazer. Então tá bom. Então aqui, ó, você já começa a ver como a gravidade da situação, ó. Então se ali no mesmo pé
a gente só conseguiu ver o ponto de maturação. Se você quiser pegar a frutinha e comer, pode pegar. Eu quero, posso. Pode. Mas... Pega a mais escurinha, é o ponto cereja. Ai, olha isso. É um cafezinho cereja. Essa aqui de trás, assim, ó? É, esse daí, é. O outro, olha, tá um pouquinho mais verde. Prova. E você vai ver que ele tem... Ele é que nem uma jabuticaba sem polpa, né? Mas é super doce. Mastiga a casca. Olha que bonito. Então, aqui, ó. Nossa, que delícia. Aqui você encontra duas sementes. Nossa, eu quero comer mais uma. Então, ó, pode pegar. Quer provar pra você ver, conhecer? É isso que o jacu faz. É isso que o jacu faz. Aqui, o cocô dele vale alguma coisa, o meu não. Ai, então, que delícia, Renata. É gostoso, né? Agora eu fiquei mais fã do café ainda. Isso é bem... Você viu que ele é um vermelho. O outro café nosso é amarelo. Então, a gente tem mais amarelo que vermelho aqui. Mas o ideal é você perceber nessa hora... Aí vem a ciência das coisas, né? Aqui, ó, uma coisa... Com essa olhar, a gente tem uma lição. Já começa a construir a característica da pureza da bebida do café. Então, se nesse galho sozinho eu estou observando 3 pontos de maturação diferentes, ó, tem o verde, tem o amadurecendo e tem o cereja, certo? Daqui uns dias eu vou ter passa. Então, quando a pessoa vem colher o café, na maior parte das vezes ele vai puxar, ou a máquina, ela vai tirar e vem tudo junto. Aí o processo que a minha mãe falou lá depois da colheita, quando vai fazer o benefício do café colhido, você põe na água, você tem uma primeira separação, certo? Pela densidade da fruta. Ele vai boiar ou vai afundar. Aí você então começa, aqui a gente tem que jogar pedra. Se você não jogar pedra, você não conversa. Lá. Então, nessa hora, a gente já começa a primeira seleção, certo? Ou não, tem gente que não separa, tá? E aí, então, você tem a condição de ter uma primeira determinação do que será a qualidade do seu café. Mas, quando eu encontro essa mesma situação aqui, ó, mais avançada, olha que imensa tragédia. No mesmo pé você tem o verde até o seco. Porque se você perceber esse aqui, ó, ele tá praticamente pronto para cair no chão, certo? Quando ele cai no chão, ele é café de varrição. E tem gente que usa esse café, porque querendo ou não, os cafés mais baratos aceitam esse tipo de bebida. Entendi. Então, ao final da colheita, a gente varre as folhas e você vai dar esse destino. Qual é? Tem gente que mistura. Entendi. Tem gente que faz a separação. Por quê? Porque essa fruta aqui já está seca. O que é que vai existir nessa semente? Ó, já não tem mais polpa. Tem uma semente que já sofreu ação de enzima, já sofreu ação de micro-organismos, já sofreu de tudo. Até o sabor, por isso que ele precisa de muita torra. Não vira nada. Para ele virar alguma coisa, você tem que queimar ele. Tá vendo, então? Sim. Então, já na propriedade é que a gente faz a determinação de qualidade. Legal. Aí, quando você vem aqui, ó, para esse outro pé, esse aqui é um catuaí. Ele tem 2 anos que ele foi podado. Certo. Então, ele é um pé que já tem praticamente 25 anos. Nossa. Mas depois da poda, ele retoma. E aí você vê, olha. Ah lá, que lindo. A uniformidade dos, né, olha dos grãos. Ou seja, cada vez que chove, nesses pontinhos que tem o grão, nasceu uma flor. Certo? Da florzinha, assim que ela cai, ela já nasce, não é polinizada, mas ela já nasce fecundada. Cai a folha e já aparece o cafezinho. Ai, que legal. Aí esse café, ele depende muito da condição, principalmente do ambiente, da chuva. Por quê? Porque ele vai enchendo, Olha, esse bem ele vai respirando, vai produzindo açúcares e consumindo açúcares, que nem a gente.
que nem o boi, que nem Que a nem- vaca, né? Então, nessa hora, a gente reza para chover de maneira uniforme. Sim. Porque se a chuva se distribui uniformemente, é isso que a gente vê. Uhum. Se resolve a chuva ter um intervalo muito desigual, você fica que nem aquele café lá, Uhum. entendeu? Entendi. Rê, tem uma coisa que eu acho que a gastronomia evoluiu muito. Hoje as pessoas valorizam consumir menos, mas consumir melhor. Hoje a gente paga por uma cerveja melhor, mais cara. A gente paga por uma carne melhor, mais cara. E o café também. Você acha que E o mudou? café, então, né? Por Nós favor. A gente adora É. explorar. Eu, particularmente, sou apaixonada. Tomo café sem açúcar para sentir o sabor. Como a fruta do pé, porque é maravilhosa. Você viu? Ô, Rê, me fala uma coisa. Você acha que essa tendência, essa mudança no consumo, o café virou moda? Isso mudou o processo de produção? Mudou sim. Mudou, virou moda. Mas você também deve ter percebido na sua área de Uhum. trabalho que chega um ponto em que começa uma alucinação. Uhum. As pessoas saem do que é importante para ter um bom alimento e passam a tornar isso quase que virtual. Uhum. E o café passou por isso, que eles chamam de as ondas de café, Uhum. né? Então a primeira onda de café foi fundamental porque tirou o café da mistura do pó com a água, vamos pensar Uhum. assim. Logo em seguida tirou a mistura do ruim e Aham. trouxe o bom. Na segunda etapa, na próxima etapa, começou-se a enfeitar, Uhum. criando-se as bebidas à base de café. Uhum. E hoje, nessa terceira onda de café, que se fala muito na experiência, tem gente que acha que mudei da xícara para a taça e isso já está demais. Uhum. Não. Então, são criadas algumas expectativas sobre o que será da minha bebida de café que foge um pouco da realidade. Uhum. Então, a gente trabalha na faculdade com um projeto de fermentação de cafés. Uhum. Extremamente interessante, porque é o trabalho que usa a natureza do terroir Uhum. microbiológico com o terroir da composição daquele grão, ambos no sentido de, no controle de tempo, temperatura, chegarem até um ponto ideal de ácidos, Uhum. de aromas novos, sabe? Uhum. Por quê? Porque a fermentação às vezes acontece já no próprio pé, Aham. tá? Às vezes ela desanda lá no terreiro. Então, a observação de diferenças controladamente utilizada vai gerar novos produtos. Sim. Então, eu tenho que ter muita dose. O ponto de torra, quando eu passo, eu estrago. O ponto de assamento, não sei se é esse o termo, se eu passo, eu estrago. Então, assim mesmo é a expectativa de algumas pessoas em relação ao café. Tanto que no supermercado, hoje nós compramos cafés com aroma de. Uhum. Toda vez que você vê que o aroma é óbvio ao abrir a embalagem, você pode ter certeza que ele foi aromatizado. Entendeu? Então, é diferente você identificar aquilo na própria fruta. a gente tem um projeto que se chama Curto Circuito de Cafés, que é meio que para tentar trazer o consumidor para os pés no chão. Uhum. Ótimo, eu não posso aceitar o ruim, que vai inclusive prejudicar a minha saúde. Mas a minha expectativa, ela tem que ser palpável, Uhum. né? Caso contrário, eu pago caríssimo para um café aromatizado Uhum. acreditando que o aroma né? Você abre um pacote de café, você fala, nossa, mas é Nutella. A hora que você põe ele na boca, ele é amargo. Ele é uma coisa assim que, de repente, se ele não fosse aromatizado, eu traria a expectativa exatamente de um amargor. Mas eu acho que Dependendo se for parar do pra amargor. pensar, o brasileiro tem esse dom, né? O brasileiro pegou o que era uma pizza e transformou numa torta.
Pegou o que era uma comida japonesa, transformou numa festa de nações. Exatamente. Então, acho que é um Gostei. pouco isso do Brasil, né? Querer Detonar a gourmetizar. tecnologia de alimentos, né? Gourmetizar, né? É uma coisa que, assim, a gente tem também, óbvio, a gente respeita o paladar das pessoas, a escolha delas. Eu tenho comigo que, por exemplo, a carne, eu gosto de temperar ela com sal e brasa. Porque eu acho que eu gosto de carne, eu gosto de sentir o sabor. Não é? Então é a mesma coisa com o café. Eu gosto de café, eu gosto dele puro, sem açúcar. Eu quero sentir o que ele tem para me entregar e com o torra mais leve possível. É a natureza do alimento, para que a alimentação continue sendo verdadeira e não uma mistura de sabores que o consumidor deseja, mas que são irreais. Então, enquanto professora no curso de Tecnologia em Alimentos, essa é o meu discurso. Peraí, gente, vamos ver, vamos voltar para a realidade, né? Vamos saber que o café tem seus prós, seus contras, mas dependendo do que você toma, não é nem café. Obrigada por essa tarde maravilhosa, pela aula, o ambiente lindo, uma família que eu tenho muito carinho e especialmente por esse projeto de vocês, que a gente vê que na vida, gente, você pode estudar, se preparar e se dar conta, não é isso? E tem que ter afeto em tudo, sabe? Porque ter algo que você ajudou meus pais plantando isso, tem a foto do meu pai e da minha mãe sujos, plantando esse cafezal e a gente tá ali junto e brigando e desbrigando, não sabe? assim, Temperando, do meu jeito, não, do seu jeito não vira. Isso é afeto, sabe? Você sabe porque você também me contou que passa por isso. Então eu agradeço porque ouvir a minha mãe com essa idade contando essa história e deixando assim aquele cheiro de alegria dela. Ela sabe? é maravilhosa. Eu agradeço demais. Obrigada, Rê. Que honra, que dia lindo. Obrigada. Sucesso para vocês. Nossa. Obrigada para nós, né? Ai, maravilhoso. Pois é, pessoal. Eu, como não aguento ficar mais andando tanto quanto eu andava, desculpa, antes, mesmo tendo o meu carrinho eletrônico, eu não consigo mais ficar fazendo muita coisa do tipo. Então, eu sou obrigada a dar uma parada, e aí já tem a Renata, ou quando tem o Vitor aqui é o Vitor, que dá sequência nas apresentações e nas explicações que a gente precisa de dentro da lavoura. Isso que é legal, então, vou a deixar, questão de trabalhar em família, ter esse apoio, sim, né? Sim, mas vou te convidar quando estiver pronto o nosso espacinho aqui, né, que você disse que agora é especialista em churrasco, aí você vem fazer um churrasco para fazer a divulgação do nosso espaço de churrasco. Tem até lenha de café, viu? Tem até lenha de café para fazer. Dona Santina, é uma honra sempre estar perto, poder compartilhar a história linda. A senhora é um exemplo para a gente, é muito orgulho para a gente, porque a gente sabe, o café Dona Santina, para quem não é da nossa região, porque para quem já sabe, é um café que, assim, foi a primeira vez que eu vi um café diferenciado. E ele foi uma coisa tão unânime em termos de aceitação, né, Renata? Foi uma coisa muito legal, porque eu acho que ele revolucionou o nosso paladar para o café na região, né? Ele abriu espaço para isso. Cheira a xícara. Maravilhoso. É o cheiro que você está sentindo de lá. Cheira para ver. Gente, o cheiro é doce, vocês não têm mais. O café é tão bom que a gente tomou vendo? rapidão. E ainda então, ficou cheirando a xícara. É esse cheiro que tem o café quando ele é bem cuidado. E faz toda a diferença. Né? Obrigada. É uma honra ter a senhora nas nossas mesas quando a gente leva o café lá para casa. Muito bom. A E ter essa gente fica história muito linda. feliz de poder ter essa participação em família, porque esse foi o meu objetivo desde o princípio. Então, não seria uma ostentação, não seria a alegria do retorno do consumidor em dizer, não, realmente a gente tem um produto que possa nos fazer bem. E ele é produzido a 5 quilômetros de casa. Olha lá, é pertinho da sua casa.